Eu acho que eu vou falar muitas vezes no dia de hoje e todas as vezes que eu for falar, eu vou repetir o seguinte vídeo, por favor, técnica. Só antes de passar o vídeo, eu queria saber qual é o tema, a temática do vídeo. É sobre o projeto 4, fiscais de renda. Se não for sobre o projeto 4, se não for, Vossa Excelência sabe. Tá bom. Vossa Excelência sabe que não, o regimento não permite. Então eu conto, obrigada. Eu conto o tema do vídeo, eu conto. Durante um dos debates da eleição, o governador João Dória, em debate com Márcio França, afirmou, abre aspas, não vou fazer nenhuma reforma da Previdência. Os servidores são valorosos e serão valorizados. Alckmin já fez uma reforma da Previdência e o Estado de São Paulo não tem nenhum problema. Vou repetir. Não vou fazer nenhuma reforma da Previdência. Os servidores são valorosos e serão valorizados. Alckmin já fez uma reforma da Previdência e o Estado de São Paulo não tem nenhum problema. Fecha aspas. Faz um ano que o governador João Dória disse isso. Ele se esqueceu, essa casa se esqueceu, o presidente Cauê se esqueceu e tem sido responsável quase que sozinho a toque de caixa, de maneira apressada e abrupta, esse debate tão importante e com pitadas de maldade, porque a reforma da Previdência proposta pelo governador João Dória é ainda mais cruel do que ousou sonhar Bolsonaro e Paulo Guedes para os trabalhadores gerais. Veja bem, a imprensa está me ligando todos os dias. Eu não sabia, mas a imprensa está alertando para uma possível lista de emendas não impositivas. Cidades que milagrosamente vão receber mais do que os quase 5 milhões que a gente tem direito constitucionalmente. Eu dei a dica, olha, eu não vi, vou ficar atentos, está rolando aí proposta de emendas, mas sigam os pré-candidatos a prefeitos da sua cidade e observem quem anunciou na sua rede, principalmente os que estão no primeiro mandato, porque não passaram pela votação do orçamento ano passado, não teriam direitos a emendas esse ano e já estão anunciando aí benfeitorias milionárias para a sua cidade, antes de sequer acessar. Eu acho que é uma boa indicativa de pesquisa para os jornais aí darem uma olhada. E se houver essas obras, significa que foi a custo da aposentadoria de professoras, de policiais, de trabalhadores da saúde, de trabalhadores do judiciário, de todos aqueles e aquelas que sustentam o precário, mas tão necessário serviço público para as pessoas mais pobres do estado de São Paulo. A gente está falando aqui de uma reforma da Previdência, tem uma categoria que todo mundo precisa conhecer, agente de organização escolar. Agente de organização escolar ganha menos que o piso do salário mínimo do estado de São Paulo. Na conta mesmo, cai R$ 998. R$ 998. São 18 mil trabalhadores com déficit de 11 mil ainda por contratar que não contratam, que vivem com R$ 998. Esses são os marajás por Dória. Marajás, pessoas privilegiadas que ganharam na loteria o direito a ter um emprego vitalício e, veja bem, ganharem a grande fortuna de menos do que um salário mínimo do estado de São Paulo. Esses 18 mil trabalhadores terão 3% do seu salário confiscado e viverão com um valor ainda menor. Depois de contribuir por 40 anos para ter acesso à integralidade do seu salário. 40 anos vão ter acesso apenas ao seu salário médio, sem contar qualquer benefício. E para os professores tem mais um pacote de maldade. Está prevendo que os que ganham por subsídios perderão todos os adicionais por tempo. Mas, paralelo à reforma da Previdência, João Dória está dizendo que vai mudar a categoria de professores para
subsidiados. Vão tirar os quinquênios e as sextas partes já. Não estou falando de aposentadoria, não. Estou falando de agora. Quem ainda vai fazer 5 anos, quem ainda vai chegar na sexta parte, não vai ter mais esse direito adquirido. É pura maldade. Se você pergunta para mim, se ele mesmo diz que não tem rombo, que o estado de São Paulo, e é verdade, se a gente for olhar os poucos dados que a imprensa traz, tem estado que está em colapso. O estado de São Paulo não está em colapso para a gente estar não debatendo o orçamento. E eu queria muito debater o orçamento. Eu queria muito debater onde é que o governador João Dória vai colocar os bilhões do estado de São Paulo. Era isso que essa casa deveria estar fazendo nesse final de ano. Mas não, a gente não está discutindo o orçamento, porque João Dória quer, apesar de não estarmos com nenhum problema que nos coloque em colapso, quer retirar direito dos servidores públicos. Eu estou repetindo isso também, para quem não entendeu, que o projeto se chama Estado Mínimo. Estado mínimo na ponta é a ausência de serviços e servidores públicos. Ele disse à imprensa que está fazendo isso para demonstrar apoio a Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia vai encarar agora, lá no Congresso Federal, a reforma administrativa. A extrema-direita brasileira quer acabar com o funcionalismo público. E não só porque não tem apreço aos servidores, mas é porque não tem apreço ao pobre. E não quer entregar para os brasileiros e brasileiras o serviço público gratuito tão necessário. É isso que está em jogo. E essa é só mais uma parte nefasta desse grande capítulo de destruição de direitos do povo pobre brasileiro. Por isso nós vamos aqui obstruir tudo, tudo, tudo. Não tem nenhuma pauta que deve passar sem que eu venha aqui repetir o que disse João Dória em campanha. Esse governador que é, no mínimo, mentiroso. A gente pode colocar essa pecha. Mentiu. Mentiu porque precisava se eleger. Mentiu porque precisava se eleger. Mas para todos que votarem a favor, a resposta tem que ser: quem votar a favor não volta, porque não deve se eleger de novo. Quem não é servidor público... Quem não é servidor público e não está preocupado com a própria aposentadoria, eu preciso dizer que nós somos mães, nós somos trabalhadores, nós somos usuários do sistema de saúde, nós somos usuários da justiça gratuita, nós somos usuárias da escola que cuidam dos nossos filhos para a gente poder trabalhar. E a manutenção desses serviços públicos passa também pela manutenção da qualidade do serviço e da qualidade de vida dos seus trabalhadores. Por isso é obrigação de todas e todos no estado de São Paulo agora defender o serviço e o funcionalismo público. Eu vou terminar minha fala só orientando um pouco a luta. Hoje não foi chamado, embora toda a pressão seja completamente necessária, nenhuma reunião sobre a reforma da Previdência, mas vai ser provavelmente chamada para amanhã de manhã. A ideia é passar em Congresso apressado ou tirar das comissões e declarar um relator especial para ao longo dessa semana e da próxima aprovar. O tiro é curto, curtíssimo. Nós estamos numa franca corrida contra o tempo, por isso eu vou falar muito, vou falar a noite inteira, vou ficar aqui obstruindo tudo. Mas a obrigação de todas e todos é mobilizarem todas as categorias. A gente tem uma semana para convencer todos os deputados que nós estamos de olho e quem votar não deve voltar, porque não está só atacando os professores, e professores é coisa pra caramba. É a maior parte do funcionalismo público. Se a gente está falando de Marajá, Marajá tem cara. Marajá tem cara, ganha menos que 3 salários mínimos e está numa escola toda degradada, sem nenhuma condição de trabalhar. É contra isso que nós estamos votando. Preciso olhar no rosto dessas pessoas e ter a pachorra de chamá-los de Marajá. Precisa ter a pachorra de dizer que precisa cortar direitos de pessoas que aguentam tanta pressão num trabalho insalubre como é a escola pública oferecida pelo governador João Dória. Então a gente tem uma semana. A gente pretende levar isso e esticar a corda o máximo que puder, mas a gente também conta muito com a mobilização dos servidores. E por mais que fiquem aqui tentando esconder com outras pautas, subindo sessão, a reunião deve acontecer numa sala privada, amanhã pela manhã. Não desmobilizem.
Informem as pessoas que estão lá fora que a gente tem que colocar toda a pressão na próxima uma semana em todos e em todas, porque a gente está falando, mais uma vez, da existência e da persistência do serviço público no estado de São Paulo.